Olha só, vamos dar início à nossa correção das atividades de História, terceiro ano, segunda-feira, 10/5/2021. Como nós vimos em sala, nós estudamos sobre o campo e a cidade, no lugar onde vive, né? A gente, na última aula, estudou sobre esse assunto, e hoje nós vamos fazer o exercício. Vou fazer a correção, porque já deu tempo, né, de vocês fazerem o exercício, e agora nós vamos fazer a correção coletiva, tá? Na página 6, nós temos aí essa terceira questão, que diz assim: quais tipos de produtos você sabe que são fornecidos pelo campo? Ele é uma resposta pessoal, tá? Porque cada um vai ter um conhecimento dos alimentos que são fornecidos pelo campo. Mas nós temos, por exemplo, né? Nós temos os grãos, nós temos frutas, verduras, tá? Esses são alguns tipos de produtos que são fornecidos pelo campo, né? Que acabam que eles fornecem para as cidades e grandes cidades. Vindo mais adiante, aqui embaixo, nós temos assim, a quarta questão diz: quais foram os primeiros grupos culturais da história do Brasil? Troque ideias com os colegas e o professor e depois pinte os quadros que trazem os nomes dos grupos de pessoas que representem essa questão. Aí nós temos aí indígenas, japoneses, africanos, alemães, portugueses, italianos, gregos e ingleses. Mas nós sabemos, de acordo com o que a gente estudou, que esses grupos culturais que fizeram parte da história do Brasil foram os indígenas, os portugueses e os africanos, certo? Acertaram essa questão? Tenho certeza que sim. Na quinta questão da página 7 diz: em sua opinião, eles também fizeram parte da história do campo do Brasil? E aí, vocês acham que eles fizeram parte da história do campo do Brasil? Essa resposta eu vou deixar com vocês, porque ela é pessoal. E vou fazer a correção individual quando vocês trouxerem o livro no final da unidade, para que a gente possa fazer correção. Beleza? Certo? Olha só, essa questão da página 7 é a corneta, é aquelas questões que já foram expressadas, já foram faladas, já foram explicadas no decorrer da explicação da aula, do tema da aula, tá? Então, a gente não precisa escrever. E a questão 2 diz: para você, quais seriam essas mudanças que ocorreram no campo desde a época dos primeiros colonizadores portugueses? Quais são essas mudanças? Vocês acham que houveram mudanças desde o tempo da época dos colonizadores até hoje? Quais são essas mudanças? O que é que vocês percebem? O que é que vocês estudaram? O que é que vocês conhecem por experiência dessas mudanças que ocorreram? Pois é, essa é uma resposta pessoal, mas acontece que houve grandes mudanças, na verdade. Mudanças com a tecnologia, mudanças com o maquinário, mudanças no processo agrícola, porque eles hoje têm mais conhecimento de como lidar com essa agricultura, de lidar com essa criação de animais. Então, esses são alguns exemplos, embora vocês tenham uma resposta própria. Não é assim? Então, olha só, na nossa página 10, diz assim, na terceira questão: na atualidade, o campo continua a ocupar a área que tinha no passado? Sim ou não? E por quê? Converse com os colegas e professor sobre o assunto e anote as suas conclusões. E aí, o que vocês responderam nessa? Diz assim, né? Aqui a sugestão do livro, que eu vou fazer a leitura da sugestão do livro, mas que cada um de vocês tem a resposta, tá? Porque é uma resposta pessoal. Então, não vai ser necessariamente igual a essa que o livro sugere, tá certo? Mas diz assim: espera-se que os alunos compreendam que o crescimento das cidades ocupou boa parte da área
que antes fazia parte do campo. Porque antigamente, né, no tempo dos colonizadores, a área rural, a área de campo, era uma área vasta, era uma área muito grande, não é? As cidades, elas ficavam muito distantes desse campo e eram uma proporção muito pequena. Só que com a grande ocupação, com o crescimento da população, essa área urbana, né, que são as cidades, elas foram aumentando, elas foram crescendo. E com isso, a área do campo hoje se torna menor do que na época dos colonizadores. Não que ela seja pequena ou que tenha desaparecido, não é isso. Mas em relação à época dos colonizadores, ela se tornou menor, tá certo? Em diversos municípios não há área de campo ou área rural, como nas grandes cidades, é verdade. Aqui na nossa cidade, Recife, que é a capital, e a região metropolitana que comporta os demais municípios, há municípios que não tem, que não existe mais a área rural, desculpa, a área rural. Ela é tomada pela área urbana, tá? Em outros municípios, o espaço do campo pode ocupar uma área equivalente a do espaço urbano ou ainda superar. É verdade. Quando a gente se direciona mais para o interior do nosso estado, por exemplo, as áreas rurais ainda são algumas vezes maiores do que as áreas urbanas, mas não é uma regra, tá? Então a gente consegue observar aí nessa resposta três situações diferentes. E eu vou ver a resposta de vocês quando vocês mandarem um livro no final da unidade e a gente fazer a nossa correção individual, certo? Nós temos esse trecho de um texto que diz: de tudo o que produzia no campo, parte era vendida para outros países e parte ficava em nosso território, para o consumo da população. Então, responda. Número 4. O que você leu no parágrafo anterior ainda ocorre no Brasil? O que você acha? Você consegue dar exemplos desses tipos de comércio? Bora lá. Sim, esse tipo de prática ainda é comum, ainda existe sim. Grande parte da produção do campo, ela é vendida para outros países, tá? E parte fica aqui no nosso território, para o consumo da nossa população, a população brasileira. Mas sabendo que o comércio de produtos agrícolas em feiras e supermercados e a exportação de produtos agrícolas ainda existe sim, né? De uma proporção, eu diria, até melhor e maior, por conta dessa tecnologia, por conta da demanda, tá? Por eles terem mais, como os agricultores, terem mais conhecimento de como cultivar esses alimentos, essa plantação, essa agricultura. Eles perdem menos produto, tá? E conseguem uma qualidade melhor. Então, é exportado sim para outros países, tá? A nossa quinta questão. Objetos que pudessem facilitar a vida do campo. Só que isso mudou, não é? Quando a gente às vezes assiste numa programação na televisão, nós podemos observar que o campo hoje ele está muito modernizado. Não é que existem muitas máquinas para todo tipo de colheita, para todo tipo de plantação, para cada cultura de plantio. Existem até máquinas específicas para o plantio e para a colheita, né? A gente sabe que esse produtor rural hoje, ele tem acesso a grandes tecnologias em relação a esse cultivo, a essa colheita, tá? E isso veio trazer o quê? Facilitação, desculpa, para essa agricultura, certo? Com isso, eles conseguem
ter mais velocidade na colheita, ter mais eficácia no plantio com menos perdas de alimentos, de produtos, de animais, dependendo se for pecuária, né? Então, os maquinários como tratores, colheiteiras, arados mecânicos, sistemas de irrigação, onde era muito precário, eles monitoram por satélite. Tudo isso, se eles quiserem monitorar por satélite, tá? Eles conseguem. Então, não necessariamente eles precisam estar fisicamente ali naquela lavoura, tá? Naquela área agrícola de plantio, para estar observando e monitorando esses sistemas, por exemplo, de irrigação. Através da tecnologia, através de um aplicativo, ele consegue fazer com que aquela plantação seja irrigada a cada, por exemplo, 3 horas, dependendo do tipo de plantio, tá? Então, ele consegue administrar essa irrigação, esse sistema de irrigação desse plantio na hora que é necessário para aquele cultivo. Então, isso através de quê? De plataformas, de sistemas de monitoramento através de satélites, enfim, tá? Então, olha só, essas páginas foram o nosso exercício de classe, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver aí na legenda e a nossa, eu não sei se vocês conseguiram ver aí na legenda a nossa agenda de hoje, de história. Para casa, caderno de atividades, tá? Páginas 2 e 3, tá certo? Boas atividades, boa correção e até a próxima aula, tá certo? Beijo grande para vocês. Tchauzinho, até a próxima.